Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, eu sou jornalista de formação, especialista em assessoria de imprensa, e há 43 anos eu sou sócia fundadora da Verve Assessoria de Comunicação, uma empresa especializada em assessoria de imprensa para diversos segmentos de atuação, indústria, entidades de classe, profissionais liberais, e hoje, nesse nosso podcast, eu estou trazendo, além de um cliente, um grande amigo, o Luiz Henrique Zafalon, que é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, e o currículo dele é tão incrível que eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. Bom dia, Zafalon, tudo bem com você? Você poderia, por favor, se apresentar para os nossos seguidores? Olá, Vera, como você me apresentou, sou Luiz Henrique Zafalon, sou fisioterapeuta, formei no interior de São Paulo, fiz a graduação lá, vim para São Paulo e fiz osteopatia aqui. Depois de fazer osteopatia, durante a formação já fiz a questão de monitoria na escola, depois fiz alguns cursos internacionais e hoje eu sou especialista em osteopatia pelo CREFIT. Então, tenho 2 consultórios, tenho um consultório aqui em São Paulo, onde eu moro atualmente, e outro consultório no interior de São Paulo. Então, eu fico nesses 2 consultórios aqui. Então, mas eu acho que seria legal se você pudesse explicar para a gente o que é a osteopatia. Eu suponho que isso não seja de conhecimento público. Então, se você puder dar uma ligeira explicação para a gente do que é, como funciona, os principais benefícios, eu acho que seria interessante para que todo mundo se situasse antes da gente entrar na assessoria de imprensa propriamente dito para profissionais de saúde como você. Sim, Vera, hoje em dia muita gente ainda não conhece a osteopatia. Então, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, só que muda bastante a forma de atender, tanto de atendimento quanto visualmente o paciente, a avaliação. Então, na osteopatia é puramente terapia manual. Então, a gente não usa aparelhos, não usa TENS, que é uma ferramenta da fisioterapia, ultrassom. Então, o que a gente faz? No nosso corpo, tudo tem que ter movimento. Se eu tenho uma região que não mexe, uma outra vai mexer demais para suprir a falta de movimento. Qual que é o papel do osteopata? Achar essa região que não está movendo, tem pouco movimento, e dar mais mobilidade. Se eu tenho todo o corpo mexendo harmonicamente, então com isso tem menos sobrecarga. Menos sobrecarga, menos bursite, menos tendinite, com isso menos dor. Então a osteopatia sempre tenta equilibrar o corpo. Nesse equilíbrio do corpo, a gente trabalha os 3 tecidos principais do corpo, que é a questão muscular, a questão neural e a questão articular. Quando a gente fala parte articular, são as manipulações, os estalos. Mas assim, osteopatia não é somente o estalo. O estalo é uma vertente da osteopatia, uma vertente. Então assim, muitas vezes, trabalhando só a parte muscular, a pessoa está livre dos sintomas, uma dor ciática, por exemplo. Ok. E aí eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco e tentar explicar em que momento que você achou que a osteopatia precisava, a tua especialidade precisava de ser divulgada. Obviamente, a gente sabe que toda especialidade é preciso que as pessoas conheçam, porque senão elas não vão procurá-lo. Então, eu queria saber se você, quando se formou, como é que foi isso? Como é que você analisou as suas possibilidades de chegar até o mercado? Como é que foi isso? Foi difícil no começo? Explica, por favor. Começo sempre é difícil, né? Então, Imagino. quando eu formei já, então, assim, questão de divulgação, não teve nada, nem durante a graduação, nem durante o curso de osteopatia, como divulgar o tratamento. A única coisa que a gente sabia, evita de falar isso, evita de falar isso. Mas sim, a gente não sabia como passar isso para o cliente, para alguém que está vendo uma reportagem, como que era para divulgar. Então, quando eu conheci a questão da assessoria de imprensa, eu já divulgava a questão do Instagram, mais vídeos curtos ou às vezes só uma escrita, mas não era uma forma tão assertiva. Aí depois que eu conheci a questão da assessoria de imprensa, é muito mais assertivo e é um texto mais complexo e simples ao mesmo tempo, que aí fica fácil da pessoa entender. Então, mas como é que foi? Eu acho que é legal a gente explicar, por exemplo, como é que a gente se conheceu no BNI, né, que é um grupo de network, o Business Network International, que é um grupo que tem no mundo inteiro, mas a gente se conheceu lá, fazendo 1 a 1 em networking, e eu queria que você explicasse um pouco, porque é importante situar como é que a gente se conheceu também, né? Sim. Esse network é importante, mas eu queria que você explicasse um pouco em que momento que você percebeu
que esse networking podia ser importante para o teu trabalho, para a divulgação do teu trabalho, na medida que você conheceu o trabalho de assessoria de imprensa? Foi logo de cara, você levou um tempo, depois eu vou explicar da nossa parte, mas eu queria saber a tua sensação inicial. Você falou, opa, é aí? Como é que é? Como é que foi isso? A gente se conheceu no BNI, como você disse, e aí, de início, eu, para falar a verdade, não entendi como que seria essa parte de assessoria. Então, depois a gente começou a conversar mais, porque você começou a passar no consultório, e aí você foi explicando algumas coisas e eu entendendo isso. Depois que eu entendi que ela consegue, a assessoria consegue abranger mais questão de território, digamos, não tem muito território. Então, a gente consegue tipo, divulgar o nosso trabalho, o meu trabalho, no caso, tipo, para outros locais, outros lugares. Então, vi isso a importância e aí a gente começou a bater um papo mais sério sobre isso. Eu acho que é importante, por exemplo, ressaltar o fato de que a assessoria de imprensa, ela vive de notícia. Então, eu acho que seria importante explicar um pouco como é que um profissional especializado em osteopatia, um profissional fisioterapeuta de formação, especializado em osteopatia, poderia pensar num universo de assessoria de imprensa. Eu suponho, e aí é uma questão de detalhar um pouco mais, que você tenha tido muitas dificuldades para detectar notícia dentro do seu consultório, porque, na verdade, não existe notícia dentro do seu consultório. Você não faz investimento, as clássicas, né, as notícias clássicas. Você não lança produto, enfim, nós tínhamos uma dificuldade concreta, que era achar notícia para que você pudesse se beneficiar do trabalho de assessoria de imprensa. Então, seria importante você destacar a didática, que, na verdade, inicialmente, você fez um curso com a gente de como que você poderia, através da assessoria de imprensa, se divulgar. Então, eu queria saber como foi a sua interpretação dessa dinâmica, porque antes da gente começar a ir para o mercado e falar sobre você, teve um período, vamos dizer, entre aspas, de ensinamento sobre o que o mercado captava, o que não captava, o que podia ser notícia e o que não podia ser notícia. Não era uma coisa assim automática. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Pode ser? Pode. Então, eu tinha dificuldade de saber como divulgar. E aí, conversando um pouquinho, a gente viu, o que você acha de divulgar um pouquinho sobre os sintomas dos pacientes? O que poderia ajudar? E com isso acaba sendo mais fácil, que começa a falar um pouquinho sobre a patologia e como que a osteopatia ajuda nesse paciente. Como que ela auxilia, melhora do tratamento, dos sintomas. Então, com isso a gente começou a ver que, como não tem tanta notícia no consultório, vamos falar sobre alguns sintomas e como a osteopatia ajuda essas pessoas. E aí, com isso, fica mais fácil de divulgar na questão do meu trabalho. Então, nós optamos, por exemplo, sobre a aplicação do seu método para as pessoas comuns. Como é que o que isso ajuda as pessoas? E isso a gente descobriu junto que poderia ser feito através da produção de artigos opinativos. Então, a gente começou a pegar as dores, literalmente, dos seus pacientes, né? Então, no meu caso, eu tenho dor nas costas, que, aliás, ele é meu osteopata, tá? Eu tenho dor nas costas. Então, como é que você pode fazer isso? Então, qual foi o modelo que a gente achou? A gente entendeu que os artigos de opinião que falavam sobre a importância da ciência osteopatia na solução de problemas dos seus pacientes poderia funcionar. Foi isso? Exato. E aí, o que a gente fez? A gente começou a falar, por exemplo, do papel da osteopatia no controle das dores, um dos exemplos. Depois a gente falou sobre o papel da osteopatia na melhora da performance esportiva. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa experiência para você de trabalho conjunto, né? Não só de passar as coisas para a sua agência de marketing digital ou para a sua agência de assessoria de imprensa, mas como foi esse processo de construção de uma autoridade do Luiz Henrique Zafalon. Isso que eu queria ouvir de você. Então, assim, voltando um pouquinho na questão da notícia, às vezes passava alguma coisa na TV, algum acontecimento, e aí você já mandava. O que você acha de falar sobre isso, isso e isso? Algumas possibilidades. Às vezes as possibilidades que passava
eu atendia mais ou menos, então falava, essa vamos optar mais por essa, porque essa é melhor, eu tenho mais domínio sobre esse assunto, então a gente optava por algumas dessas. E com isso, vocês faziam a questão de toda a pesquisa de campo, de mercado, como que é a divulgação, e aí depois eu dava uma lida nesse texto, nesse artigo, e aí a gente mudava algumas coisinhas, mas eu mudava um pouquinho, que eu gostava de mudar um pouquinho mais para o meu jeito, para ficar uma forma mais clara também, como se fosse eu falando. Então, esse trabalho em conjunto é bem legal. É uma coisa personalizada, né? Porque é um artigo opinativo que você assina, então ele tem que ter a sua cara, né? E aí, quando a gente descobriu esse processo, e aí a gente começou a trabalhar muitos artigos, falamos de hipotireoidismo, falamos de terceira idade, de dor, de desempenho no universo corporativo, enfim, falamos de várias coisas. Como é que isso impactou no seu negócio? É isso que eu acho que é legal também você falar, né? Impactou tanto na questão de deixar o meu trabalho e o meu nome como se fosse mais especialista sobre o assunto. Então, me passa mais credibilidade sobre aquele assunto. Falando sobre um artigo, jogando em algumas mídias sociais, porque vocês jogaram em várias mídias sociais, então isso é muito legal, que meu nome fica aparente em outras regiões também. No meu trabalho, acaba que, às vezes, como é outra região, o meu trabalho é manual, o paciente tem que estar perto, então, às vezes, acaba que clientes tiveram, mas foi um pouco menos por causa da questão da localidade, porque o meu trabalho é local, mas essa questão de ampliar o campo é muito, muito bacana, muito válido. Você aumentou a sua visibilidade, a sua autoridade e a sua experiência. Como é que você sentiu isso para você? Independente da vinda de cliente, você se sentiu se desenvolvendo, como que eu vou dizer, pegando mais habilidade no desenvolvimento de conteúdos, começar a ver melhor quais são as aspirações dos seus pacientes? É que tudo é a prática, né? Tudo é o dia a dia. Conforme a gente vai fazendo mais disso, aí eu comecei até a ver alguns assuntos. Então, às vezes, a gente conversando, eu falava, o que você acha de falar sobre esse assunto? Por quê? Já vai despertando algumas coisas e algumas possibilidades pra gente. Então, acaba abrindo um pouquinho a cabeça. Quanto mais a gente faz, mais abre um pouquinho a cabeça e mais dá vontade de fazer também. Então, é tudo um aprendizado. Entendi. Quer dizer, você está dizendo que a sua interação, não só com aquela história, vamos ter um pacote de assessoria de imprensa. Para você, isso não ia resolver, porque você não saberia aonde você ia se situar com aquele pacote, na medida em que você não gera notícia dentro do consultório. Você está explicando que essa interação entre a assessoria e o seu trabalho foi fundamental para poder gerar um conteúdo de relevância. É isso? Que eu entendi certo? Exato. Tá. E aí, que conselhos você daria hoje para profissionais de saúde que têm dificuldade, inclusive porque eles não podem sair falando sobre qualquer coisa que seus respectivos conselhos não permitem? O CRM não permite, é CREFITO, né, CREFITO. no seu caso. Enfim, o Conselho de Psicologia, Psiquiatria, quer dizer, esses profissionais de saúde têm dificuldade em se promover. Então, que conselhos você daria para quem está começando nesse mercado? O conselho que eu dou é, tanta pessoa, muitos profissionais não sabem quais são as questões que os conselhos autorizam ou não, para a gente, no caso, o CREFITO, tanto CREFITO quanto COFITO. E assim, a assessoria de imprensa também vai fazer esse papel. Você é de que área? Então, como vocês falaram, às vezes, isso aqui pode, eu acho que isso aqui não pode. Então, vocês também me doutrinaram a falar, isso é melhor falar, isso daqui é melhor não falar, evita de falar isso, porque senão isso pode causar problemas. Então, para a gente, nós não podemos colocar antes e depois de atendimento, porque isso dá um viés de, tipo, tirar foto de antes, tirar foto de depois. É muito fácil da pessoa falar, entorta para cá e tira foto, desentorta e tira foto. Então, isso a gente não pode falar. Então, para nós, a nossa divulgação é mais um explicativo do que a pessoa pode fazer. Entendi. Então, para isso, a assessoria também ajuda bastante, porque explica muito bem de uma forma que nós, no dia a dia, não temos, às vezes, capacidade de ficar explicando sobre, para colocar exemplo no artigo. Entendi. Você já falou, mas eu queria que assim você explicasse melhor, porque, veja, nós somos assessores de imprensa.
A repercussão que a gente tem nas mídias sociais e que o seu trabalho teve nas mídias sociais foi, assim, um incremento do trabalho da assessoria. Então, nós pegamos o conteúdo gerado e já publicado e compartilhamos em várias mídias sociais para aumentar a capilaridade do teu conteúdo. O que você achou dessa fórmula? Funcionou? Foi legal? Funcionou, porque assim, eu já tinha o site e já tinha o Instagram também. Tá. Então, conforme ia fazendo as mídias sociais, eu já jogava também tanto na questão do site quanto do Instagram. Então, além de vocês colocarem nas mídias externas, eu colocava nas minhas mídias também. Então, eu Certo. recebia o artigo e colocava nos dois. Com isso, dá mais visibilidade ainda. Então, muitas vezes a pessoa olhava lá meu nome e procurava na internet, aparecia meu site, meu Instagram. Entendi. Agora, você acredita também que um bom esquema de assessoria de imprensa pode impactar diretamente na confiança que o público vai depositar no profissional? Você acha que isso aumenta a confiança? Não sei, queria que você detalhasse se você ouviu alguém falar isso, enfim. Qual é a tua opinião a respeito? Porque a academia diz que sim, né? A academia diz que a assessoria de imprensa é um trabalho que serve para melhorar a reputação e aumentar a confiança de quem usa a marca, de quem vê a marca no mercado. Então, eu queria saber se a tua experiência tem algo que você possa contar para a gente sobre isso. Sem dúvida nenhuma, aumenta a visibilidade, aumenta a credibilidade também. Questão Certo. de autoridade. Teve muitos pacientes que vieram através de, às vezes, mídia social, que começaram a olhar tanto o site quanto o Instagram e depois colocaram meu nome no Google e aparecia em alguns artigos também. Então, com isso, aumenta a credibilidade no profissional. E também você percebeu uma melhoria na busca orgânica, já que você mencionou o Google, porque um dos efeitos colaterais do nosso trabalho, que a gente considera também relevante, é que quando o profissional começa a aparecer em muitos sites, esses sites são indexados pelo Google. Então, quando digita teu nome ou digita osteopatia, em geral, aparece os artigos nos quais você foi mencionado. É disso que você está falando? Exato. Que aí linka tudo e aí com isso acaba sendo mais fácil de buscar. Então, quando coloca osteopatia, exemplo, no Google eu também faço a questão da questão de localização. Então, conforme coloca, entra a localização e entra os artigos também. Entendi. Quer dizer, nós temos aqui um curso sobre como transformar um profissional de saúde em notícia, é isso? Exato. Legal. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o teu curso, que me parece que você está lançando um curso muito interessante sobre dores lombares. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse curso, para quem é, quais são os diferenciais. Vamos fazer um comercial, que já falou, né? Vamos O sim. que você acha? Ótimo. Então, o meu curso é para fisioterapeutas, tanto formado quanto também na área acadêmica. Então, eles estão na graduação de fisioterapia para esse público. Então, qual que é o motivo de dor lombar? Por que dor lombar? Eu brinco que dor lombar é igual cabelo branco. Quem não tem, vai ter um dia. Ai, que triste! Não tem como fugir disso. Então, é muito comum as pessoas terem dor lombar. Uma, questão de postura do dia a dia, questão de carregar peso, questão de muitas vezes fazer exercício inadequado. Então, acaba que todo mundo pode ser que tenha dor lombar, tá? Então, com isso, acaba sendo o carro-chefe no consultório. Então, eu fiz um curso pensando nos profissionais fisioterapeuta, tanto que estão na graduação quanto já formados, para melhorar esse público. Então, lá eu estou passando técnicas osteopáticas e algumas técnicas que eu faço no dia a dia, englobando outras terapias também que eu fiz já de curso. E com isso eu fiz um apanhado de técnicas, bem prático o curso. Tem um pouco de teoria. O curso é online, tem um pouco de teoria, mas muita prática. Então, nas técnicas, eu filmei tudo, a questão de posição de mão, onde coloca a mão, o que o paciente pode sentir. Se ele sentir esse sintoma, é melhor não fazer essa técnica, faz outra técnica. Então, com isso, o curso está bem prático. Com isso, o fisioterapeuta fazendo o curso, ele vai ter um maior resultado, um resultado mais rápido de diminuição de dor, e com isso o paciente vai se beneficiar também. E como é que esse curso vai se diferenciar ou já se diferencia no mercado dos outros que tem disponíveis? Qual que é a diferença do seu curso? Eu acho que isso seria importante você colocar. Esse curso vai diferenciar porque eu fiz um apanhado de toda a questão da minha experiência de técnicas e técnicas bem tranquilas de fazer.
Técnica simples, mas com bom resultado para o paciente. Então, com isso, o terapeuta vai dar um salto aí na questão de, antes o paciente, dor lombar, precisava fazer 3 sessões na semana, ele começa a fazer uma sessão na semana e começa a separar, espaçar mais as sessões. Quando espaça mais as sessões, a pessoa consegue cobrar um valor um pouquinho maior. Por quê? Antes fazia 3 sessões, tinha um resultado. Agora está fazendo uma sessão só na semana e está tendo outro resultado melhor ainda. Então, com isso, o profissional pode cobrar um pouquinho mais também, é melhor para o profissional, financeiramente, e melhor para o paciente, que diminui a dor mais rápido. E hoje a gente sabe aqui em São Paulo, você se deslocar para ir, não só São Paulo, né, qualquer lugar, você se deslocar da sua casa para ir fazer fisioterapia 2, 3 vezes na semana é complicado. Tem seus afazeres, seu trabalho, vida social, familiar. Então, com isso, a pessoa se desloca uma vez só na semana. E com isso tem melhor resultado ainda das dores. É um curso só para fisioterapeutas? Só para fisioterapeutas, tanto que estão na graduação quanto já formados. Isso visa dar uma especialização para eles, para melhorar a técnica no sentido de diminuir as dores lombares dos seus pacientes, espaçar melhor, espaçar As sessões. as sessões. Isso, É isso? Exato. Você queria falar mais alguma coisa para a gente sobre osteopatia, que você acha que é importante considerar dentro do universo corporativo, por exemplo? Como é que as pessoas podem trabalhar melhor com a fisioterapia, com a osteopatia, né? Dentro do universo corporativo, tem a questão que muitas vezes pode ter uma empresa, pode ter um profissional lá que faz osteopatia. Por que isso? Também a questão de deslocamento. Muitas vezes a pessoa sai da empresa porque ela trabalha 2 períodos, manhã e tarde, e com isso não tem horário de passar na fisioterapia. Então, às vezes, ela tem que desprender 2 horários ali da empresa e sair para ir para o fisioterapeuta. Muitas vezes, a empresa, tendo um fisioterapeuta, um osteopata dentro da empresa, não tem esse deslocamento. Então, às vezes, tem algumas empresas que eles fazem uma salinha com uma maca, questão bem tranquila, climatizada. O que acontece? O profissional sai dali, do posto de trabalho dele, vai, faz a sessão e volta para o posto de trabalho. Então, assim, não tem desprendimento desse profissional da empresa. E com isso, a empresa acaba se beneficiando. O profissional não saiu da empresa, ele já volta e com isso o profissional se sente mais confortável com a empresa, que a empresa está cuidando do profissional. Você vê isso como uma tendência para as corporações que querem reter colaboradores, minimizar problemas de dor e etc? Exatamente. Já tem muitas empresas com a questão da ginástica laboral e agora está entrando um pouquinho a questão da osteopatia também. O que você diria para os profissionais que estão ingressando na especialização de osteopatia hoje, depois de quantos anos de experiência no mercado que você tem? Eu tenho 13 anos. 13. Então, o que você diria para esses profissionais que estão agora se formando e visualizando essa nova possibilidade que a osteopatia oferece? Olha, eu brinco que a osteopatia, na área da fisioterapia de cinésio, questão de movimento, para mim a osteopatia é o futuro da fisioterapia, tá? Nessa questão, parte musculoesquelética. Salvo exceções, a questão respiratória, e é muito boa a questão neurológica, mas para quem quer trabalhar com movimento, a osteopatia é uma grande aliada. Por quê? É uma inovação na questão de diminuir dor. A pessoa chega travada, com dor no ciático, hernia de disco. Depende, claro, depende da avaliação, como essa pessoa está, mas em 2, 3 sessões a pessoa está muito melhor. E antigamente não, eu vejo isso até hoje, a pessoa chega no consultório falando, eu já fiz 30 sessões de fisioterapia, já fiz 40 sessões de fisioterapia. E a pessoa às vezes chega desiludida no consultório. Eu vim porque me indicaram, mas eu não acredito mais na fisioterapia, tá? Então, assim, a osteopatia para mim foi um divisor de águas, porque aí desde a época da faculdade sempre gostei muito de anatomia, biomecânica. Então, osteopatia é muito estudo sobre anatomia, biomecânica e também fisiologia. Então, a gente entende o corpo como que funciona. Então, a gente acaba fortalecendo e melhorando muito esse paciente. Porque hoje em dia, o que está acontecendo com tanto medicina quanto fisioterapia? Medicina, joelho, ombro, cotovelo, segmentou muito. E a osteopatia veio para juntar tudo isso.
integrar tudo isso. Então, muitas vezes a pessoa está com uma dor no ombro e o problema está na cervical, porque a inervação que vai para o ombro sai da cervical. E muitas vezes a pessoa que está com dor no ombro vai no físio e ele fica 30, 40 sessões dando exercício, alongamento, eletroterapia na questão do ombro. Então, a osteopatia integra tudo isso e vai no local da dor. Por isso que a gente tem resolve muito mais rápido os sintomas do paciente. Eu tive uma experiência há muitos anos com um profissional francês radicado no Brasil, ele inclusive já faleceu, mas ele era osteopata. Antes de te conhecer, eu não o traí, tá? Só para situar. E foi muito interessante, porque eu estava numa crise e o próprio fisioterapeuta me encaminhou para ele. E foi muito rápido, né? E eu conversei com ele, porque você sabe que eu sou bastante curiosa, né? Como diz minha mãe, perguntadeira, né? E eu conversei com ele, e ele me definiu a osteopatia de uma forma muito interessante, que eu queria saber se você concorda. Ele me disse que a osteopatia funcionava para o corpo humano, assim como o alinhamento e balanceamento do carro para o carro deles, que com o tempo a gente vai tirando tudo do lugar, que o corpo é perfeito, mas a gente se encarrega de destruí-lo, né? Então, que a osteopatia alinhava tudo. Você concorda com isso? Concordo, exatamente. Legal. Então, quem desenvolveu a osteopatia, o Andrew Taylor Still, ele é um americano e ele sempre tem uma frase em livros que ele fala que o corpo é a farmácia de Deus. O que quer dizer isso? O corpo tem suas próprias substâncias curativas para os sintomas. O que basta? Ele está livre de sobrecarga. Qual que é o papel do osteopata? Eu brinco que falo que é um martelinho de ouro. O que está meio tortinho aqui a gente arruma. Estando arrumado, seu corpo equilibrado, vida que segue, sem sintoma. A Legal. tendência é essa. E assim, a gente já vai terminando, né? Mas uma última pergunta: o que você diria com relação a esses seus pacientes, em relação a como é que eles vão se divulgar e se diferenciar no mercado? Porque, como toda outra profissão, vai ter mais cliente, mais paciente, no caso, né? Aquele que tiver mais diferenciação no mercado. O que você sugere para que eles tenham essa diferenciação? Que tipo de atitude? Os fisioterapeutas, os osteopatas, como é que eles vão se diferenciar no mercado? Então, tem que diferenciar. Primeiro ponto, para a osteopatia se diferenciar é você estar resolvendo o problema do seu cliente, do seu paciente, no caso. Resolvendo isso, você tem que se divulgar. Divulgar de que forma? Questão de redes sociais, divulgar em questão de grupos de network, um exemplo, divulgar em questão de podcast, divulgar em assessoria. Então, a gente tem que ser visível. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Começa por essa frase. Então, você recomenda assessoria de imprensa? Com certeza. E recomenda que se entenda, porque, veja, a assessoria de imprensa não é geração espontânea. Então, se chegasse para você e falasse, contratei uma assessoria de imprensa, eu chego para você e pergunto, o que você tem de notícia? Acho que não ia rolar, né? Exato. Então, eu acho que você, em última instância, recomenda que, para se divulgar, as pessoas trabalhem com assessoria de imprensa, inclusive, entre outros fatores, mas que procurem entender como a assessoria de imprensa pode ajudar. É isso? Exatamente. Eu brinco, falo, tudo a gente tem que entender. Porque se a gente não entende, a gente só vai abaixando a cabeça. Entendi. Concordando com tudo. Então, entenda e questione também o que é, o que faz, como faz. Isso é importante para você estar ciente do que você está fazendo. Ok. Então, em última instância, pessoal, ele está falando para vocês nos contratarem. Ele não falou diretamente, mas eu posso falar, tá? Obrigada, Luiz. Eu te agradeço muito a tua participação e queria também que você fizesse as suas considerações finais. Se eu não perguntei alguma coisa que você queira falar ou tem alguma coisa que você quer acrescentar, porque às vezes escapa, né? Dentro desse contexto, eu queria que você aproveitasse, falasse agora e já fizesse as suas considerações finais, para você não perder seu paciente. Bom, Vera, acho que a gente comentou tudo que a gente tinha ideia de falar aqui no podcast. Queria agradecer o convite, muito bacana falar sobre osteopatia. Eu sempre gosto muito de falar sobre osteopatia, que foi uma coisa que mudou minha vida, tanto questão profissional, pessoal. Eu sempre brinco e falo que a osteopatia não é somente uma técnica, é uma filosofia. Então, mudança de vida totalmente. Até esse último final de semana eu estava fazendo um curso de pediatria. Então, para atender bebês aí de 15 dias para frente, a gente já pode atender.
Então, dá mais vontade ainda de ajudar os outros, aí nesse caso agora ajudando os pequenininhos. Então, te agradeço imensamente. Posso deixar minhas redes sociais? É isso que eu ia te pedir. Para você, por exemplo, quem quer fazer osteopatia, que eu recomendo, o que faz? Né? Como é que eles te acham? Além de procurar no Google, obviamente, Luiz Henrique Zafalon, mas você pode deixar seus dados. Bom, meu site é luiszafalon.com.br. Meu Instagram é Luiz Henrique Zafalon. Meu WhatsApp provavelmente vai estar na legenda, mas se vocês quiserem já procurar, é 011 98539 7505. Muito obrigado, Vera. Imagina, eu que te agradeço e aproveito para pedir para quem está nos seguindo que curtam nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe com as pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse tipo de conteúdo. E assim, como eu sempre falo, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Mas se vocês não gostaram, não tem problema, compartilhe com os inimigos, que também vai dar certo, vai aumentar o nosso número de seguidores e o nosso conteúdo vai poder chegar para um número maior de pessoas. Eu agradeço muito a sua audiência e espero encontrar vocês novamente na quinta-feira que vem, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.